O mundo dos esportes. 6h26 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, estou aqui para trazer todas as informações do que aconteceu nas Olimpíadas no dia de ontem, o que temos para hoje e muito mais você vai conferir aqui na rádio do seu esporte 91.1, na Cidade Maravilhosa. E vamos começar falando sobre boxe, isso porque Ranieri Borges tem um material especial sobre o assunto. Vamos lá, campeão! Boxe! Na torcida, a esposa, o treinador e os amigos. Lutando em casa, o carioca Michel Borges venceu de forma convincente o profissional e ex-detentor do cinturão interino dos meios pesados da Associação Mundial de Boxe. Por decisão unânime dos árbitros, levou os 3 rounds e desbancou o camaronês Aslan Nhadan Diakan. Sobre a vitória e o apoio da torcida, Michel falou. E nesse caso da torcida é sem palavras, sensacional, só tenho a agradecer a todos e apoiar toda a nação brasileira, que com certeza é um incentivo muito, muito grande, fora do normal, eu posso dizer. E minha esposa estando ali, meu pai, minha mãe, toda a minha família, é demais, porque sempre quando eu tô subindo no ringue eu olho para a arquibancada e vejo por que eu tô lutando. Aí quando eu olho para a arquibancada e vejo a minha família, é sensacional. Então agradeço muito a todo o apoio da família, que se não fosse meu pai, minha mãe, mestre Rafa Giglio, Malvino Salvador, Marvel Ludolf, que foram uma família, para mim é uma família, são meus irmãos, e eu devo muito tudo isso graças a eles. Tá todo o apoio do terceiro sargento, o primeiro sargento Mota, que é meu irmãozão, tá aqui do meu lado, aqui torcendo, me incentivando pra caramba, sempre me dando conselho antes de lutar, me dá um abraço ali. Então ter esse carinho, essa positividade para mim é sensacional e com certeza fez toda a diferença. Mas apesar da vitória e a merecida vaga nas oitavas de final, a esposa Jéssica ainda espera mais do lutador. E eu vejo que eu quero mais dele. Eu ainda acho que ainda falta mais dele. Ele tem o potencial de lutar mais ainda. Além de Michel Borges, que avançou entre os meio pesados para as oitavas de final, outros 2 brasileiros lutaram neste sábado. Juan Nogueira venceu o australiano Jason Eric Watley e avançou às oitavas de final, voltando a lutar contra o russo Evgeny Tchestchenko na segunda-feira, à 1 da tarde. O único brasileiro derrotado neste sábado foi Patrick Lourenço, que lutou pelo peso mosca ligeiro e foi derrotado pelo colombiano Martínez. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges. Tá certo, esse é o Ranieri Borges trazendo informações do boxe aqui na Rádio Seu Esporte. A gente vai destacar muito mais ainda na nossa programação Bradesco Esportes FM para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantir que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouve o mundo dos esportes na Bradesco Esportes FM. 6h56 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei aqui destacando a Olimpíadas, seu clube de coração e muito mais aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos dar uma passadinha no seu clube de coração. Vamos falar do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. Quem chega com o destaque do rubro-negro é o Bruno Lousada. A vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense marcou mais uma partida que o Flamengo ficou sem sofrer gols.
O técnico Zé Ricardo elogiou o sistema defensivo da equipe e falou que ainda está fazendo ajustes, mas que agora já está muito mais próximo do ideal do que ele pensa da maneira de jogar futebol. A gente vem fazendo jogos um pouquinho mais consistentes no equilíbrio defensivo, sofrendo menos do que a gente vem sofrendo. O mais importante é que esses últimos jogos a gente conseguiu fazer do jeito que a gente queria, com uma marcação um pouco mais adiantada, e muitas das vezes isso aí acaba facilitando a nossa defesa, né? Então, o rapaziada tá todo de parabéns, porque é exatamente assim que a gente pensa futebol. Quanto mais a gente gerar comportamento nisso aí, apresentar esse comportamento, mais a gente acredita que possamos fazer bons jogos. Tá aí, esse é o Bruno Lousada e o Flamengo em destaque aqui na rádio do seu Esporte 91.1, na cidade maravilhosa, Rádio Olímpica em destaque para você. E por falar em Olimpíadas, tivemos americanos indo nas piscinas ontem à noite e eles fizeram bonito, venceram os 4 por 100 metros com 3 minutos 9 segundos e 92 centésimos de segundos. A França ficou com a prata e a Austrália faturou o bronze, inclusive os americanos com a presença de Michael Phelps, que faturou a 23ª medalha olímpica, sendo 19 medalhas de ouro. O quarteto brasileiro, né, os brasileiros, eles acabaram na 5ª colocação com 3 minutos 13 segundos e 21 centésimos de segundos. O Phelps dará sequência no show, né, que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, ao nadar as eliminatórias dos 200 metros borboleta a partir da 1h de hoje. Você fica ligado em tudo aqui na rádio do seu esporte. Tivemos recordes quebrados. A sueca Sara Sjöström, a americana Kate Ledeck e o britânico Adam Peaty mostraram que estão entre os melhores, conseguiram recordes, né? A Sara levou o ouro nos 100 metros borboleta com um tempo de 55 segundos e 48 centésimos. O antigo recorde era 55 segundos e 64 centésimos. Peaty faturou a vitória nos 100 metros peito com a marca de 57 segundos e 13 centésimos. E Ledeck nos 400 metros livre, ao nadar em 3 minutos, 56 segundos e 46 centésimos de segundo. E a Bradesco Esportes FM está ligada em tudo aqui na rádio do seu esporte, agora 6h e 59 minutos. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O mundo dos esportes. 7h21 no Rio de Janeiro. Você está na rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Muito bom dia para você. Estamos no seu dial 91.1 Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, destacando as Olimpíadas e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei em mais uma manhã trazendo tudo o conteúdo, juntamente com a equipe do Grupo Bandeirantes de Comunicação, da melhor cobertura do dial esportivo do Brasil e do mundo. E por falar em conteúdo, Grupo Bandeirantes de Comunicação, Mário Dias Ferreira traz todo o panorama do que aconteceu na ginástica artística. Apesar da grande apresentação da equipe feminina de ginástica artística, a atleta mais experiente do quinteto do Brasil falhou no solo. Com 5 Olimpíadas no currículo, Daniela Hipólito, de 31 anos, pediu desculpas por se desequilibrar no primeiro salto e depois cair no último durante a apresentação com uma coreografia que misturava hits da cantora Anitta. Eu não sei exatamente o que aconteceu ali na prova. Eu pedi desculpa de uma forma de carinho mesmo, porque a gente sabe o quanto essas pessoas também esperaram, tanto quanto a gente, essa Olimpíada dentro de casa. A frustração demonstrada por Daniela Hipólito comoveu mãe e filha que estavam na torcida. Tô aqui defendendo o meu Brasil, super feliz. Vamos lá, Dani! Eu sou a Luísa, tenho 7 anos, faço ginástica e eu adoro a Daniela Hipólito. Vai, Brasil! A arquibancada estava repleta de crianças. A pequena Yara, de 7 anos, mora na Holanda com os pais. Veio passar as férias com a avó, a pernambucana Vilma
Vilma Guimarães. É o amor ao Brasil, é o amor às Olimpíadas, é o amor de vó para neta, é uma conjunção de sentimentos que faz a gente hoje estar aqui no Rio de Janeiro com o mundo todo e faz a vovó trazer ela que gosta de ginástica artística. Quem trouxe você aqui para ver a ginástica? A vovó. Com apresentação segura, sobretudo na trave, a estreante Olimpíadas Flávia Saraiva agradeceu a força dos torcedores durante as eliminatórias da ginástica artística neste domingo. Eu estava muito concentrada, eu treinei muito para estar nesse nível e aí em casa é uma emoção muito grande, eu estou muito grata. Com apenas 16 anos, Flávia Saraiva é a caçula na delegação brasileira que disputa os Jogos Rio 2016. Tá aí, esse Mário Dias Ferreira trazendo informação aqui na rádio do Seu Esporte sobre a ginástica artística. E seguindo aqui, né, o Brasil se garantiu na disputa da final da ginástica artística por equipes. O grupo de Canadá, França, Japão se apresentaria após o fechamento da edição, mas as brasileiras já tinham garantido no mínimo o 8º lugar. O time foi composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Daniela Hipólito e Lohane Oliveira, que marcou 174,054 pontos no dia. E, inclusive, no individual geral, Rebeca teve ótima performance e disputa a medalha ao lado da Flávia Saraiva. Já a Flávia Saraiva tem mais chance na trave. Você está na rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, e a única medalha do Brasil até agora foi a prata de Felipe Vu na disputa do tiro esportivo. E ele fala sobre essa chance de medalha que foi pingando para ele. Eu sabia que eu tinha completa chance de medalha, em praticamente nesses últimos 2 anos, em todos os finais que eu entrei eu ganhei medalha, então eu estava muito confiante. Eu sabia que o meu maior trabalho ia ser me classificar para a final, que eu consegui, então quando eu passei para a final eu já estava mais aliviado. Tá aí, esse é o brasileiro único a medalhar, por enquanto, do Brasil. Algumas decepções no judô, dentre outras. Daqui a pouco a gente traz mais informações para vocês. Tivemos brasileiros também fazendo história, né? Principalmente na esgrima, o que chama a atenção. Guilherme Toldo chegou nas quartas de final, assim como a Malhausen no feminino, que também chegou nas quartas de final, mas infelizmente ele ficou pro italiano Garuzzo, que depois foi o campeão da modalidade florete. E inclusive o Guilherme Toldo foi o primeiro homem a conseguir esse feito. Agora 7h26 no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido break, volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia e vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 7h28 no Rio de Janeiro. Você está na rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. A seleção brasileira masculina de handebol conseguiu uma boa vitória ontem sobre a Polônia. A seleção feminina conseguindo vitória, a seleção masculina conseguindo vitória. E você acompanha tudo aqui na rádio do Seu Esporte. Hoje tem seleção feminina novamente aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Você acompanha aqui com a equipe Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Handebol feminino que começa logo após o apito final do vôlei às 6h20. Você está na rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Por falar em handebol, o Ranieri Borges, sobre essa modalidade, estava lá, ouviu os personagens do jogo. Vamos a um trechinho do que ele conversou na zona mista da partida. João Pedro, direto aqui da zona mista, jogador da equipe brasileira de handebol, que conquistou a vitória hoje, uma vitória diante do torcedor. Deu pra ver que vocês jogaram junto com eles realmente, e eles junto com vocês. Foi essa estreia, viemos trabalhando há 4 anos, e a gente junto com a nossa comissão, a gente veio trabalhando tudo isso, questão jogar em casa e da torcida, essa era grande pensamento. Então a gente conseguimos entrar bem no jogo e crescendo junto com a torcida. Muito obrigado, João Pedro, falando aqui com a gente. Lucas, por favor, aqui falar
Bradesco Esportes FM, Band News FM, transmitimos o jogo ao vivo. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa vitória, que serve para dar moral diante de uma equipe importante do handebol europeu e mundial. Com certeza, a Polônia é uma equipe das melhores equipes do mundo, sem dúvida. A gente conseguiu colocar nossa proposta de jogo em quadra, a gente conversou e estudou muito bem a equipe adversária já há alguns meses e não foi diferente do que a gente estava pensando. A gente conseguiu colocar a nossa defesa em prática e contra-atacar. Obrigado, muito obrigado pela participação. Petros, por favor, Petros, falar com a gente aqui. Petros, da Seleção Brasileira de Handebol Masculina, olha, em determinado momento foi preciso chamar um pouco a responsabilidade para você também. Teve uma boa atuação. Queria que você falasse a respeito da importância desse grupo e da personalidade que você e muitos outros jogadores tiveram na partida de hoje. Eu acho que nesse grupo cada um exerce bem a sua função. Em determinados momentos, quando um é mais marcado, abre espaço para os outros definirem as jogadas. E hoje a gente teve um dia que saiu tudo e a gente teve sorte, finalização, a defesa deles não funcionou muito bem. Eu acredito que cada um cumpriu o seu papel perfeitamente, a gente conseguiu sair com a vitória. Petros, a importância do sistema defensivo dessa equipe brasileira, que hoje também funcionou muito bem, proporcionando vários contra-ataques. É exatamente esse o estilo de jogo de vocês? Marcar e poder matar lá na frente? Esse é a gente não pode defender um 6-0 tradicional ou um 5-1 tradicional como marcam os europeus. Então a gente tem que, por características físicas, a gente tem que optar por esse 5-1, que também nos proporciona esses contra-ataques. Tá aí, esses os personagens do handebol masculino que conseguiu um bom resultado diante da Polônia, 34-32, o Brasil tendo a vitória também no masculino, e hoje você acompanha o feminino por aqui na Rádio Seu Esporte 731 no Rio. O mundo dos esportes. 7 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos falar um pouco de futebol olímpico aqui na rádio do seu esporte. O Brasil empatou com o Iraque em 0-0 e o João Paulo Melo conta mais essa história pra gente. Na segunda partida da Olimpíada, a seleção brasileira não conseguiu deixar para trás o fantasma do empate e ficou no 0-0 com o Iraque. Cerca de 67 mil torcedores encheram as arquibancadas do Estádio Nacional Mané Garrincha para apoiar o time comandado por Rogério Micali. Antes da partida, os torcedores curtiram uma apresentação de frevo e cantaram músicas nas filas de entrada da arena. Mas diante do empate, muita gente deixou o estádio antes do fim do jogo. Na próxima quarta-feira, o Brasil encara a Dinamarca, às 10 horas da noite, em Salvador. E vamos ouvir também os personagens da partida. O Gabriel Jesus fala sobre as vaias que a equipe brasileira recebeu no confronto. Olha, eu já acho que todos aqui já foram vaiados. Acontece do nosso futebol, só acontece com quem está lá dentro do campo. Se fosse fácil, todos chegariam. Eu mesmo tenho muitos amigos que tentaram e não chegaram por alguma situação. Então não é fácil, trabalhar a mente, a cabeça, para ficar focado. Tá aí, esse o Gabriel Jesus, é trabalhar a mente e a cabeça, né? Vamos ver se isso resulta em gols da seleção brasileira. O Renato Augusto também fala sobre esse assunto. O Renato Augusto, que foi um dos atletas que mais sentiu a partida. Não foi a primeira vez, nem será a última, né? Eu já fui vaiado muitas vezes, então é claro que é ruim, atrapalha, mas eu sei também que se eu tivesse feito gol, aí estaria todo mundo aplaudindo, então é natural, o torcedor é emotivo, então agora é ter calma, paciência, contar com o torcedor baiano que nos ajude para a gente poder classificar. Tá aí, esse Renato Augusto, volante do Beijing Guan, falando aqui na Rádio Seu Esporte. Outros resultados do futebol olímpico, tivemos o México 5-1 em cima das Ilhas Fiji, Portugal 2-1 em cima de Honduras, a Alemanha ficou no empate num jogão de bola 3-3 contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul esteve vencendo por 3-2 até o último lance da partida. A Argentina fez 2-1 em cima da Argélia, a Dinamarca fez 1-0 em cima da África do Sul, a Suécia perdeu de 1-0 para a Nigéria, Brasil 0, Iraque também 0, Japão 2, Colômbia também 2, esses os resultados do futebol olímpico. E o Brasil decepcionando mais uma vez o torcedor. Agora vai fechar a participação, né, na equipe brasileira. Tem mais um jogo a fazer e tem que ganhar para poder, enfim,
tentar uma classificação com a pontuação de 5 pontos, que é o máximo que o Brasil pode chegar. Inclusive, o Brasil, o Iraque e a África do Sul são as únicas seleções da Olimpíada que não fizeram gol no futebol masculino. Inclusive, até Fiji fez gol na competição. 7 horas e 55 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxe a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você. Eu sou o Juan Rodrigues e você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos falar de bons resultados para o Brasil nos Jogos Olímpicos, já que o mesatenista Hugo Calderano, número 54 da Federação Internacional de Tênis de Mesa, fez história, conseguiu derrotar o veterano Tang Pen de Hong Kong por 4-7-2 e avançou às oitavas de final da competição, igualando a campanha de Hugo Oyama em Atlanta 96, ele que volta a ter mais uma partida hoje às 5 horas da tarde. Você vai poder curtir tudo isso aqui na rádio do seu esporte. Vamos destacar também o vôlei de praia. Tayana de Oliveira chega com as informações. No segundo dia de disputas pelo vôlei de praia, o Brasil teve a primeira derrota nos Jogos Rio 2016. Estreando em Olimpíada, os cariocas Pedro Solberg e Evandro esbarraram na tão falada ansiedade e perderam para os cubanos Dias e Gonzalez por 2-1. Uma partida bastante disputada, com pouco mais de 1 hora de duração e parciais de 24-22, 23-21 e 15-13. Mas se para os meninos o duelo foi apertado, para Larissa e Thalita a vitória foi tranquila e sem dificuldades. Bastaram apenas 40 minutos para vencer a dupla russa, Ukulova e Birlova, por 2-0. O resultado mantém um retrospecto de invencibilidade diante das adversárias. Agora são 3 confrontos, todos com vitórias para o Brasil. Larissa já pensa no próximo compromisso e ressalta que cada partida tem seu valor. A gente está encarando aí esse torneio como 7 finais, os jogos são difíceis, cada jogo tem sua história, cada jogo tem o seu momento. E a gente vai trabalhar para isso, para que a gente consiga jogar bem em todos os jogos. Mas agora pensar nos Estados Unidos, que é o próximo jogo. E não é só a Larissa que está pensando no próximo jogo. Na arquibancada, a torcida ficou de olho no duelo das meninas dos Estados Unidos contra as da Polônia e não escondeu a preferência. Apesar de todo o grito, a dupla polonesa foi derrotada por 2-0. No sábado, Bruno e Alisson venceram os canadenses Josh Binstock e Sam Schatcher por 2-0, assim como as atuais campeãs mundiais Agatha e Bárbara, que bateram a dupla da República Tcheca Ermanova e Slukova por 2-1. O Brasil volta às areias da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, nesta segunda-feira. Às 11 horas da manhã, Agatha e Bárbara enfrentam as argentinas Galay e Klum. Já às 3h30 da tarde, Alisson e Bruno vão jogar contra a dupla da Áustria, Doppler e Horst. Do Rio de Janeiro, Tayana de Oliveira. Tá aí, esse é o noticiário do vôlei de praia aqui na rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde.
nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h24 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você. Eu sou o Juan Rodrigues. Estou direto da cidade maravilhosa para trazer muitas informações para você, torcedor das Olimpíadas e do futebol. Também vamos falar de tudo que aconteceu no dia de ontem, do que vai acontecer no Rio 2016. Para começar, o Ranieri Borges traz informações sobre o handebol brasileiro, que conseguiu uma vitória. Partida emocionante na Arena do Futuro. A seleção brasileira de futebol conseguiu bater os poloneses, atuais terceiros colocados no último campeonato mundial. Realmente uma vitória difícil. O público que esteve na Arena do Futuro apoiando bastante também esse time brasileiro na vitória por 34-32. Eu destaco os dois goleiros dessa seleção, tanto o Bombom quanto o Mike. O Bombom atuou em boa parte da primeira etapa e o Mike na segunda etapa. Ambos atuaram muito bem, o sistema defensivo brasileiro também funcionou bastante e, é claro, o ataque acabou convertendo em gols e com isso a seleção brasileira consegue dar um primeiro passo. Já ao fim da partida, o Mike, bastante emocionado, falou com a reportagem da Bradesco Esportes FM sobre a possibilidade de atuar em casa e com o apoio do torcedor na Arena do Futuro. Realmente foi uma energia muito grande, só já cantar o hino nacional ali já emocionou, as lágrimas já escorreram, realmente saber que nós estamos jogando em casa e demos o máximo aqui dentro de quadra. E essa equipe está de parabéns, conseguiu se portar muito bem no jogo, conseguimos vencer o jogo inteiro e aproveitamos o momento. E, poxa, e a energia da torcida sempre, quando a gente baixou um pouquinho, cansava um pouco e a torcida começava a gritar, a gente, não, vamos que dá, acreditar. Eu acho que isso é possível. Já conseguimos dar um passo muito grande agora nessa estreia, realmente viemos com esse pensamento, podemos surpreender a nós mesmos e o handebol brasileiro merece fazer história aqui dentro do Brasil, então vamos trabalhar para isso. Tem sido assim e nunca é demais frisar a importância mesmo dos brasileiros. É emocionante, chega a ser emocionante a presença em todos os esportes e no handebol foi da mesma forma. Lembrando, Grupo do Brasil, Grupo B, Croácia, Catar, Dinamarca, Argentina e França, e a seleção brasileira acabou vencendo. Tem a próxima partida contra a Eslovênia, joga na terça-feira também no mesmo horário, às 4h40 no Grupo do Brasil. A Alemanha bateu a Suécia por 32-29, resta apenas a partida entre Eslovênia e Egito. Tá aí, esse é o Ranieri Borges, informações do handebol masculino. A seleção masculina fez 34-32 diante da equipe polonesa. Falando agora sobre judô, na Arena Carioca 2, a Mailinda Kelmed, ela fez história, foi a primeira medalhista de Kosovo na categoria meio leve até 52 quilos. Ela subiu ao pódio e conseguiu o ouro, primeiro ouro da nação, que inclusive não é reconhecida por muitos países, inclusive o Brasil, mas na Olimpíada ela compete como nação independente, assim como acontece com Mônaco e outras localidades também. E a atleta de 25 anos derrotou a italiana Odete Giuffrida e conseguiu fazer história. E tem uma história interessante também no judô também, onde o Fábio Basile faturou o ouro de número 200 da Itália na história das Olimpíadas, ao derrotar o coreano Han Bol na final da categoria até 66 quilos. Você está na Rádio do Seu Esporte, 8h28 no Rio. A gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Conexão Comércio.
O mapa estratégico do comércio do Rio de Janeiro reúne dados socioeconômicos das 8 regiões fluminenses. Elaborado pelo Sistema Fecomércio RJ em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o estudo aborda temas que afetam a economia do Estado e o desempenho do setor do comércio de bens, serviços e turismo, como educação profissional, segurança, infraestrutura e ambiente empresarial. O setor é o que mais emprega no Estado, responsável por 2 milhões de postos de trabalho. Desde março, os encontros do mapa percorrem as 8 regiões fluminenses, com o objetivo de identificar as potencialidades locais e apresentar propostas para o desenvolvimento de suas economias. Mais de 1.000 propostas foram reunidas nos 10 encontros já realizados. Ao fim da série de eventos, um documento com as principais propostas será enviado ao poder público. A próxima rodada será em Petrópolis, nos dias 11 e 12 deste mês. A população também pode apresentar sugestões para o mapa. Basta preencher um formulário na página do site mapadocomérciorj.com.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema Fecomércio. 8h29 no Rio de Janeiro. Vamos falar de judô. Eu chamo o Marcos Lacerda com informações. Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil passou em branco no judô. No entanto, a Confederação Brasileira da modalidade está confiante nos próximos dias, já que 10 atletas brasileiros ainda vão entrar no tatame. Érica Miranda foi a que chegou mais perto de uma medalha de bronze. Acabou sendo derrotada para a japonesa Misato Nakamura. Numa luta bastante impressionante, né? Inclusive, até o final se manteve aberta. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, 8h30 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h30 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, 91.1 Bradesco Esportes FM. E tivemos surpresa no tênis, né? O Novak Djokovic foi eliminado por Juan Martín Del Potro, né? Inclusive chorou depois da eliminação. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas e 52 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você, 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues, você está acompanhando a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, cidade maravilhosa em destaque, sempre com muitas informações sobre Olimpíadas bombando no Rio de Janeiro e você está na Rádio Olímpica. E vamos falar do tênis. Tivemos surpresa, brasileiros se dando bem no tênis e o Pablo Ribeiro traz as informações. Brasil jogando é sempre assim. Mas se isso for no esporte que prioriza o silêncio, não importa. No fim, é Brasil e Alemanha. Dentro da arena de tênis, Tomás Bellucci enfrentava Dustin Brown e levava a pior. Mesmo com as insistências do árbitro em pedir silêncio, a torcida viveu um caso de ódio com o alemão. Uma das vozes era de Marcela Rondinelli. Tava vaiando porque ele tava provocando. Todo mundo vaiou, mas a grande maioria tava na Brasil, mas valeu, assim, ele tava provocando, a gente aproveitou para vaiar. Mas Catimba, que o espectador Rafael Pérez sabe muito bem para que serve. O cara quer se sentir bem em quadra, né? Então ele tava ali, a torcida começa a torcer pro Bellucci, e na sequência já começa a vaiar ele, o cara começa a querer se sentir bem em quadra, ele quer ter alguma motivação para seguir na partida. Ele já estava com 1-0 para ele, né? Então... O Brasil ia mal na disputa. Bellucci estava nervoso, atirou a raquete no chão e perdeu o primeiro set. De repente, tudo mudou. Brown torceu o tornozelo e imediatamente seu rival parou o jogo para ajudá-lo. A atitude de Bellucci não só emocionou o público, como também mostrou o que é o esporte. O tenista alemão ainda tentou voltar, mas não dava. Abriu mão do jogo e da vitória, que ficou com o brasileiro. Para desespero dos juízes, o clima caliente agrada o tenista brasileiro.
É até mais forte do que Copa Davis, é mais gente, parece que a torcida vibra até mais do que no Copa Davis, então para mim é um clima muito especial e espero que a torcida continue me apoiando, dando incentivo não só para mim, mas para todos os jogadores brasileiros. Eu acho que isso tudo, essa é a grande vantagem de jogar dentro de casa. Sorte de quem tem essa torcida apaixonada ao seu lado e acredita em medalha nesta Olimpíada. Do Rio de Janeiro, Pablo Ribeiro. Tá aí o Pablo Ribeiro trazendo informações aqui na rádio do Seu Esporte. Olha só, na canoagem tem brasileiro vivo, né? Com mais de 8 mil pessoas assistindo. Tivemos Pedro Gonçalves entre os 15 melhores. Ele, inclusive, levou o público ao êxtase ao saber do resultado. Ele ficou em 5º lugar na prova do K1, o caiaque individual, na competição que foi disputada no Parque Radical de Deodoro. E nessa quarta-feira disputará a semifinal. E quem sabe pode botar o Brasil na final em mais um esporte. Interessante que tem muitos esportes, entre aspas, diferentes, ou então que o torcedor não estava acostumado, ou então que o torcedor não esperava tanto, dando superação e levando o Brasil longe a marcas interessantes. Haja o exemplo da esgrima, né, com Guilherme Toldo e a Nathalie Mulhausen, né, chegando até as quartas de final. Agora 8 horas e 55 minutos no Rio, a gente vai para um rápido break, volta já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 8 horas e 57 minutos, você está na Cidade Maravilhosa, 91.1 em destaque para você. Vamos rapidamente falar do seu clube de coração, Fluminense em destaque com Gabriel Esquerdo. Mesmo com um empate em 2-2, jogando fora de casa no Beira-Rio, o treinador Lever Coupe ficou muito satisfeito com a atuação do Fluminense no jogo de ontem. A reclamação do treinador ficou por conta da arbitragem de Rafael Trace. Segundo o treinador do Fluminense, ele anulou um gol legítimo do tricolor ainda no primeiro tempo, que daria vantagem de 2-0, e deixou de expulsar o jogador do Internacional por entrada criminosa em Wellington, jogador do Fluminense. E na equipe do Vasco da Gama, a expectativa é para a utilização de Felipe Gabriel logo após a pausa que está tendo durante as Olimpíadas. Ele está fazendo um trabalho bastante forte, né? Inclusive com muita repetição com o Joelton Urtiga, e pode ser que reforce o Vasco da Gama na sequência do campeonato, na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo rapidamente em destaque com James Azevedo. Até então especulado para integrar o Botafogo meses atrás, o atacante Hernan Barcos, de 32 anos, teve destino definido após o Sporting acertar empréstimo do jogador ao time do Vélez Sarsfield. Pela equipe argentina, o atleta ficará por 1 ano e o acordo entre as duas equipes não prevê opção de compra, por exemplo. Já para a reapresentação do elenco nesta segunda, Rodrigo Lindoso deve entrar em campo para treinar assim como Canaris, que havia sofrido problema no ombro durante o duelo contra a Ponte Preta, situação na qual não foi diagnosticado nada mais sério. E vamos fechar com o Flamengo. Bruno Lousada chega com informações. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e agora vai ter essa semana de treinamentos antes da partida contra o Sport no próximo sábado em Pernambuco. O técnico Zé Ricardo elogiou muito o grupo e destacou o ambiente de trabalho no Flamengo. Eu venho vendendo a ideia para eles comprando que o coletivo tem que estar sempre acima. Isso aí é uma máxima do futebol, dos esportes coletivos principalmente, e tá cada vez mais provado, né? O desempenho do atleta individualmente ele cresce quando a coletividade ela está funcionando. E é um grupo de atletas maravilhosos que mostram o tempo todo no dia a dia que gostam de estar junto, gostam de estar no clube, e isso aí faz toda a diferença. Eu não consigo desvincular
a condição humana do atleta. Se ele se sente bem, na minha cabeça, ele vai se sentir melhor como atleta, vai render mais como atleta. Tá aí, esse é o Bruno Lousada e o técnico do Flamengo, Zé Ricardo Manarino. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho, Olimpíadas em destaque para você. Novamente, ainda tem muito conteúdo aqui na Rádio Seu Esporte. Estamos apenas começando, tem muito mais para você. 9 horas em ponto no Rio de Janeiro. Djokovic? Então quem concorda, fechou. Manda aí, tá certo? Depois teremos... eu passo os outros resultados, os outros jogos, tá? Exatamente, o outro jogo só ia completar o Thomas Bellucci ao lado do André Sá encarando os italianos, Fábio Fonini e Andrea Seppi. Dupla dura, hein, Beth? Difícil, hein? Opa, difícil. Mas achei legal, olha, o Bellucci começou com confiança, apesar de ontem, né, realmente ter tido uma estreia não das melhores, porque favoreceu aí, né, a lesão do adversário e ele sentiu muito, lamentou, né, o Dustin Brown ter se lesionado, uma lesão do tornozelo esquerdo, já no segundo set, quando o Bellucci vencia por 5-4, ele disse no finalzinho, bom, não é nunca legal vencer quando o adversário se machuca, mas conseguiu avançar. E avança pela primeira vez aí, então, na chave de simples. Importante. E vai pegar o Pablo Cuevas do Uruguai nessa segunda rodada. Ventos, vamos ver como é que vai ser a condição hoje, né, do tênis, porque ontem os ventos muito fortes, inclusive fazendo com que as partidas fossem paralisadas, né? A gente tem o início a partir das 10h45 da manhã até a noite. A Olimpíada Balada, viu? As finais da natação às 10 da noite, jogo de vôlei de praia à meia-noite e a gente tem jogos de tênis também até a noite. Daqui a pouquinho eu só repasso com você aqui, Bruno, os jogos de hoje. Mas deixa eu só passar uma informação importante. A gente estava acompanhando a esgrima, né, hoje no primeiro dia com a Marta Baeza, que vinha fazendo um confronto no sabre, uma das modalidades da esgrima agora já para abrir, né? E ela teve uma lesão, por isso a luta estava no meio do caminho aqui, eu atualizei, e agora acaba de chegar a informação confirmando que ela teve uma lesão no joelho, e acabou no joelho esquerdo, e acabou deixando a luta, por isso, naquele momento, estava 4-2 no comecinho, né? São 3 períodos, 3 tempos de 3 minutos, ela acabou perdendo, então, a chance de disputar essa luta. A primeira Olimpíada dela, uma pena, saiu bastante chateada aí, com certeza, com a situação, tá bom? Só para fechar que a gente tinha mencionado. Você quer seguir? Tem intervalo por aí? 9 horas mais 25 minutos, vamos para a programação local, mas antes tem boletim olímpico para você. Negócios Olímpicos. As oportunidades de ouro nos Jogos do Rio. Oferecimento Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos do Rio. STR Ar-Condicionado, o clima quem faz é você. Acesse strar.com.br. E Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. Sou brasileiro e abro os braços pra você. Mais uma estação de trem estratégica para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 foi reinaugurada nesta semana. A Estação Deodoro, vizinha ao Complexo Esportivo de Deodoro, ganhou nova bilheteria, cobertura com isolamento térmico, iluminação moderna, acessibilidade plena com 6 elevadores e 6 escadas rolantes, piso tátil e banheiros adaptados. Também foram instalados fraldários retráteis nos banheiros feminino e masculino. Esta é a penúltima das 6 estações que passaram por reformas e atenderão aos passageiros e espectadores dos Jogos. Cidade do Esporte. 9h26, vamos à programação local. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 9 horas 27 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações para você que escolheu bem, escolheu a Bradesco Esportes FM, a rádio que traz Olimpíadas em destaque para você, 24 horas de programação e muito mais aqui na rádio do seu esporte. E andei fazendo umas continhas por aqui para ver a média de gols no futebol masculino em 2 rodadas. Temos uma média de 3,5 gols, uma média alta, 32 gols na primeira rodada e 24 na segunda, tendo como principais resultados a Coreia 3-3 contra a equipe da Alemanha, o México fazendo 5-1 contra a Fiji, Nigéria e Japão na primeira rodada 5-4
na partida a favor da Nigéria, e a Coreia fazendo 8-0 em cima de Fiji, a seleção coreana fazendo bastante gols nas duas rodadas, 8 na primeira rodada, 3 na segunda rodada. Apenas Brasil, Iraque e África do Sul são as seleções que não fizeram gol no futebol masculino. E por falar em Brasil, 0-0 no placar, e depois da partida, o Gabriel Jesus exaltou uma qualidade da seleção: não tá tomando gols. Cara, ninguém aqui quer sair assim, com empate, nem com a derrota. Acho que a gente não perdeu, então eu não sei porquê. Lógico que se trata de Brasil, sempre que o Brasil for entrar em qualquer esporte, principalmente no futebol, vai entrar com pressão para ganhar, tem que ganhar, jogar bonito. Então a gente fica com esse sentimento das duas partidas que a gente fez não sair gol, mas também não tomamos. Também não tomou gol, mas também não fez muita coisa no ataque, né? A seleção brasileira de futebol ainda tem chance, tem a última partida no grupo, né, para tentar a classificação. 9h30 no Rio. Valeu, galera!